Bom dia, bom dia! Começando nossa última live de 2025. Acorda todo mundo aí, já vai falando de onde você é para eu ver que você tá entrando. Elaine, Ivana, já vai escrevendo aí da onde você é, para que a gente possa ver todo mundo aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Começando a nossa última live do Mulheres de Fé de 2025. Bom dia, Vanessa, Laí tá aí. Fartura, vai escrevendo aí da onde você é. Aline, querida, vai escrevendo da onde vocês são aí, gente. Tô vendo aqui Brasília, Piraju, Itapê, Goiânia, aí Dona Zeni. Essa mulherada é top demais. Botucatu. Cadê mais? Rio de Janeiro. Taquarituba. Não é o Brasil, não é o Brasil, é o Brasil, gente. Piraju, Igaraçu. Avaré. Ah, tava sentindo falta de Avaré mesmo. Cadê o povo de Avaré? Barra Bonita. São Paulo. Aê, Fátima. Fartura, Igaraçu do Tietê. Aí, bom dia, Carol. Piuí. Ah lá, gente. Minas Gerais. Muito bom, muito bom. Ah, aí, o povo de Avaré. Bauru, Itaguaí. Itaí. Aonde mais? Aonde mais? Aonde mais? Vocês sabem, gente, quando você vai escrevendo aí a sua cidade, são muitas pessoas comentando e o Instagram, então, ele começa a achar que a live é boa pra gente, pra eles distribuírem, né? Então ele começa a distribuir mais. Aquela bolinha ali, né, da Mulheres de Fé começa a aparecer para mais pessoas. Por isso, quando a gente tá aqui escrevendo, comentando, colocando coração, o Instagram, ele entende. Então a gente precisa entender como é que o algoritmo funciona pra gente. A Milena é Brasil inteiro. Brasil, né? Brasil, Milena. Que a gente possa também manda seu aviãozinho aí para pelo menos 5 pessoas, que você seja a boca de Deus para alguém nessa última live do ano. Você tá aí colocando suas primícias pro Senhor. E hoje é o nosso último dia do ano. Como é importante a gente derramar o nosso coração pro Senhor. Éder, a gente tem que honrar esses homens de fé. Éder, por favor, manda pros homens de fé. Fala, é para todo mundo essa live. É a nossa última live do ano. É a live onde nós vamos saber como a gente não pode acabar o ano sem... O que nós não podemos acabar o ano sem fazer. Tá todo mundo assim, já acabou o ano, já acabou o ano. Mas a live de hoje é o que nós não podemos acabar o ano sem fazer. Primeiro, vamos falar bom dia pro Senhor. Eu tô sem aqui o meu computador pra gente colocar uma canção. Vamos falar bom dia pro Senhor em oração. Vamos louvá-lo. Né? Que você possa falar com teu Deus. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Pai. Seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui. Nós te amamos. Nós somos gratas. Nós queremos mais da sua presença, nós queremos mais da sua presença. Nós olhamos para esse nosso ano e nós somos gratos porque o Senhor se moveu entre nós, porque a sua palavra se cumpriu, porque o Senhor é um Deus real, o Senhor é um Deus que responde, o Senhor é um Deus de perto. Nós somos gratos, Senhor. Nós somos gratos porque o Senhor nos deu o respiro hoje. E nós queremos voltar, Senhor, para te agradecer. E nós não queremos perder, Senhor, nenhum minuto desse ano. Porque se o Senhor disse que esse seria um ano de vitórias, nós cremos que o Senhor ainda tem vitórias para nos dar neste dia. Senhor, nós queremos declarar que o Senhor ainda mandará anjos subindo e descendo durante essa live, entregando vitórias para cada pessoa que está aqui.
Eu não sei qual é a vitória que você precisa, mas eu creio que ainda dá tempo, ainda é tempo para o Senhor, ainda é tempo para o Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, vá tomando o nosso coração durante essa live, vá tomando a nossa mente durante essa live, vá, Senhor, tomando cada pedacinho da nossa casa. Senhor, aonde cada mulher, cada homem de fé estão nesse momento, vai enchendo a casa, vai enchendo. Senhor, nós te pedimos que o Senhor atraia as pessoas que precisam estar aqui nessa live para ouvir falar de Ti, para entender o que elas não podem terminar o ano sem. Senhor, nós te pedimos, Senhor, encontre cada uma dessas pessoas que o Senhor atrai. Nós te agradecemos porque o Senhor já nos atraiu logo cedo. Nós te agradecemos porque o Senhor nos acorda. Nós te agradecemos porque o Senhor nos coloca de pé. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos. Fala palavras de amor para o teu Deus. Nós te amamos. O Senhor é lindo, o Senhor é bom, o Senhor é cheiroso, o Senhor é querido. O Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Deus. Nós te louvamos por isso. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo teu amor. Senhor, vai enchendo o nosso coração, os nossos lábios de adoração. Nós te adoramos, nós te rendemos graças. Nós somos tuas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos atrai. Obrigada porque o Senhor não desiste de nós. Obrigada, obrigada, obrigada. E eu quero começar essa live. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tome os meus lábios, a minha mente, o meu coração. Senhor, eu estou aqui disponível, usa-me, Deus, da maneira como o Senhor quiser. Senhor, tira da minha mente o que não for teu e coloca somente as tuas palavras, o teu jeito. Senhor, nada do que eu posso falar pode transformar alguém, mas tudo que vier da tua boca, Senhor, há novas realidades, porque o Senhor não é um Deus que fala, o Senhor é um Deus que gera enquanto fala. Então nós te pedimos que a tua palavra possa nos alcançar nesse dia, que a tua palavra possa aumentar a nossa fé nesse dia, que a tua palavra venha, Senhor, como uma espada que vem tocar o nosso coração, que vem dividir espírito, mente, juntas e medulas. Vem com a tua palavra, Senhor. Vem, Senhor, da forma como o Senhor quiser. Nós te damos liberdade aqui, nós te damos liberdade aqui. Eu quero ler para você o que estava escrito no planner deste ano, né? Eu quero ler para você o que qual era a mensagem para 2025. Sabe por quê? Porque nós vamos fazer uma retrospectiva nessa live sobre o ano de 2025 e nós precisamos saber qual era a palavra que o Senhor liberou para nós, como o Senhor nos avisa antes e como o Senhor é maravilhoso nos detalhes. Essa é a palavra, então, que estava no nosso planner. Olha lá, no nosso planner de 2025. Olha aqui, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Esse foi um ano onde Deus sonhou muito mais do que você. A questão é se você deixou Deus sonhar em ti. Quando eu olho para isso aqui, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Eu penso, uau, Senhor, os seus sonhos são tão maiores que os meus. Eu nem metade das coisas que eu vivi em 2025 eu escrevi no meu papelzinho de pedidos. Vamos lá. Querida mulher de fé, querido homem de fé, seja forte e corajosa. Não é apenas uma ordem de Deus, é uma bênção. Porque quando Deus fala, Ele gera uma realidade nova. Deus não é um Deus que só fala coisas. Deus não é um Deus que fica papagaiando. Ele gera nova realidade. Então saiba que esse ano você está recebendo direto de Deus uma força nova. Sinta-se agora mesmo fortalecida. Perceba a força vindo do alto. Muitas vezes já começamos o ano cansadas. Quem tá aí começando o ano cansado? Há tantas batalhas que vivemos que já iniciamos enfraquecidas.
Buscamos descansar para refazer as energias, mas neste ano, a sua força virá direto de Deus. Você terá vigor, você terá força. Eu já vejo uma mulher crescendo em posicionamentos. E onde estava escondida irá aparecer. Quantas de vocês começaram a se posicionar de uma maneira diferente? Aonde era desistente, irá reexistir. Quantas ganharam existência nova? E nas circunstâncias que estava acostumada com o mínimo, ativará nada menos do que o sobrenatural. Por favor, coloca uma mãozinha aí, quem viveu o sobrenatural em 2025. Deus não para por aí. Ele também te dá coragem. Ele também te dá coragem. E a palavra coragem quer dizer coração que age. Sabe, o secreto do seu coração tantas vezes fica sem voz, sem vez. Na agitação das tarefas, nas demandas do dia a dia. Ah lá, só a Ju viveu o sobrenatural, Elaine. Fica sem voz, sem vez, na agitação das tarefas e demandas do dia a dia. Amém, Jesus. Nós queremos mais o seu sobrenatural. Amém, Senhor. Pouco ouvimos a nós mesmas. Mas agora, você não dará apenas ouvidos, mas ação ao seu coração. Isso não significa que você agirá pela emoção, mas que a sua bússola de posicionamento será a missão que mora em seu coração. Esse é o primeiro overview que eu quero pedir para você olhar. Hoje, no ano de 2025, o que te direcionou? O que te direcionou em 2025 foram as suas emoções, foram as circunstâncias, ou foi a bússola de missão que mora no teu coração? Eu lembro que uma mulher de fé me mandou uma mensagem pedindo para eu fazer uma oração para ela. E ela me escreveu: Fernanda, faz uma oração, aconteceu isso, isso, isso. Eu tô chateada com meu marido por causa disso, disso, disso. E aí eu disse para ela: não é hora de ficar chateada, não dá tempo. É hora de você estar posicionada. Se levanta, vai falar com teu marido, não importa se você estava certa. Peça perdão. Porque é hora de você não pode ficar com rusga com ninguém, e se posiciona pela tua casa, e se posiciona pela obra que Deus vai fazer na vida da tua família. É hora de estar posicionada. Eu escrevi para ela, depois eu pensei, gente, eu nem acolhi ela. Eu nem acolhi ela. Eu só falei, não é hora de ficar #chateada, não dá tempo, se posiciona. E aí no dia seguinte, eu escrevi para ela, como é que você tá? E ela disse, posicionada. Posicionada. Eu precisava ontem que você me lembrasse mesmo quem eu era. Então, esse foi um ano que nós precisávamos agir pela missão. E eu quero te perguntar isso, você agiu pela tua missão ou pela sua emoção? E para que tudo isso? O que aconteceu com a gente no ano de 25? Deus não dá força e coragem para alguém que ficará sentado no sofá. Esse ano você quase não ficou, né? Ou irá para o shopping, ou para o salão. Se Ele está te dando força e coragem, é porque você está destinada a batalhas. Você esteve destinada a batalhas em 2025. Não deu errado, não. Esse era o plano. Não deu errado, esse era o plano. Portanto, não se esqueça disso. Esse será um ano de batalhas. Mas Deus já te equipou antes. Essa é a nossa alegria. O nosso Senhor nos equipa antes. E lembre-se, toda vitória é precedida de batalhas. Logo, esse será um ano de vitórias. Eu queria que você fizesse um overview agora e olhasse as batalhas do seu ano. Quantas batalhas você viveu nesse ano? Quantas vezes Deus colocou a mão? Quantas vitórias? As vitórias serão tantas
que vão te encorajar a cada uma delas para avançar para a próxima batalha. Para avançar. Deus te edificará de glória em glória. Prepare-se para viver as promessas de Deus e desfrutar de um ano extraordinário. E aqui tinham então algumas ferramentas de guerra. Prepare-se para lutar suas guerras. Ainda dá tempo, tá bom? Porque eu disse que ainda tem vitórias hoje. Por isso eu ainda vou te dar essas ferramentas de guerra. Se você não lembra delas, se você não olhou para elas, se você não as usou, ainda é tempo. Esteja em posição. Um soldado comissionado, quando está posicionado, ele é comissionado quando está posicionado. Talvez você fale assim, mas Deus não me usou como um soldado, porque você não estava posicionado. Estava lá, hashtag mexido pelas suas emoções. Estar em posição. Aí lá vai. O que é estar em posição? É estar pronta para cumprir a vontade de Deus. Você pode dizer para Deus, Deus, ainda tenho hoje para 2025. Pode cumprir sua vontade em mim. Pode cumprir sua vontade em mim. Pergunte a cada dia para o Senhor, Senhor, qual é a sua vontade para mim? Hoje eu estou posicionada. Amém, Jesus? Você pode falar para o Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje? Eu estou posicionada. Eu estou posicionada para cumprir a tua vontade. Eu estou posicionada para te agradar. Eu estou posicionada. Mas nós já acordamos com uma lista de pendência de tudo que tem para fazer. Depois nós queremos falar para Deus o que ele tem para fazer. Não. Um soldado comissionado é aquele que fala, Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje? Estou posicionada. 2, recarregue suas forças. Soldado sem munição é soldado inútil. Soldado sem munição é soldado inútil. Comece o dia em oração, proclamando a palavra. Tem guerra que você perdeu esse ano, sabe por quê? Foi sem munição. Foi com o seu pensamento. Acordou já atrasada para as coisas. Sabe qual que é a primeira coisa que um soldado faz? Pega a munição. E a gente está acordando sem ajoelhar. Minha filha, você tem que acordar de joelho já. Soldado com munição. Acordou de joelho para falar, Senhor, eu preciso que o Senhor me encha antes, para que a hora que vier as coisas do mundo eu esteja com o meu escudo da fé. Eu esteja com a minha espada da palavra. Quando não souber o que fazer e não escutar claramente o seu comandante, sabe aquela hora que se parece que o comandante não está falando nada? Busque o manual. Busque a Bíblia. Deus disse, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E todos os seus planos serão bem-sucedidos. Quantos planos serão bem-sucedidos? Todos. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque todos os seus planos serão bem-sucedidos. Sirva. Enquanto você se doa, Deus muda você de patente. Você quer aumentar a sua patente? Você quer ficar lá de soldadinho de cabo? Ou você já quer ir para comandante? Já quer ir para general? Sirva. Talvez você vai dizer, Senhor, eu não estou mudando de nível, as minhas lutas continuam sendo as mesmas. Ah, você não está servindo, minha filha. Sirva. Talvez hoje você já está pensando, como é que eu vou fazer para não servir? Você já está atrasando para ir lá pensando, nossa, mas hoje vou ter que servir todo mundo. Sirva, porque ele ainda te muda de patente hoje. Louve. Essa é a maior arma para derrubar muralhas de tristeza, de raiva, de indiferença. Tá sofrendo, louve. Tá chorando, louve. Você vai louvar a cada momento. Sua primeira cavalaria de guerra é o louvor. Você tá estressada? Começa a adorar o Senhor. Você tá brava? Começa a louvar. Você tá triste? Começa a louvar. Não julgue, interceda. Seus olhos são fonte de bênçãos e não de condenação. Aqui, gente, essa aqui é boa para hoje, tá? Que encontra todo mundo. Aí você começa já a julgar que o outro não ajudou, que o outro não levantou, que o outro olhou assim, que o outro falou aquilo. Ei, seus olhos são olhos de bênção e não de condenação. É para que você seja mensageira do céu. Peça agora para o Senhor, Senhor, troca os meus olhos. Troca os meus olhos. Porque a hora que eu vi eu já julguei. Porque a hora que eu vi eu já falei. Troca os meus olhos.
Eu quero ser mensageiro de bênção e não de condenação. E não desista. Dê ordem às circunstâncias pela fé. Se não teve vitória, é porque ainda não é o fim. Tome posse das promessas. Processo já é cumprimento de promessa. Quantos aqui ainda vão viver vitórias hoje? Amém? Amém? Eu queria trazer tudo isso para você, para que você se lembrasse que Deus, Ele preparou esse ano para você. E que Ele tinha um plano maior do que o seu para esse ano. Quando você, no último dia do ano, é dia de você fazer a retrospectiva, né, do que aconteceu, daquilo o que Deus tinha para mim, o que eu vivi, o que eu conquistei. E eu quero dizer que os planos de Deus talvez não fossem os seus, mas que Ele já te deu o plano antes. Eu queria trazer isso para te mostrar que Ele já te deu o plano antes. Nós é que nos esquecemos. Nós é que vamos ficando tão entretidos com as coisas do dia a dia que vamos nos esquecendo que Deus tinha um plano. Que o plano era mudar você de patente. Que o plano era te entregar vitórias. Que o plano era avançar no reino. Que o plano era te fazer um soldado posicionado. Ele estava forjando o exército dele. Você achou que você estava lá só naquela batalha, que aquela pessoa te tirou do sério, que aquela circunstância... Não. Deus estava preocupado em te mudar de patente. Deus, Ele já falou isso antes. E sabe essa força, essa coragem que você não sabe de onde você tirou, Ele te deu antes. Ele te deu antes. Todas as vezes que você achou que não ia conseguir, Ele te deu uma força nova, um vigor novo. Ele te deu antes. E hoje eu quero falar sobre um personagem da Bíblia. Você acha que já acabou? Não acabou não, minha filha. É a última do ano. Deus tem mais para nós. E eu quero falar de um personagem da Bíblia que eu gosto demais. Eu preguei sobre ele nesse final de semana. E eu quero falar sobre o que Deus foi falando comigo através dele. Existe um capítulo do livro Identidade só sobre ele. E talvez eu já tenha que reescrever a segunda edição, porque Deus, Ele me deu tantas coisas mais nessa pregação. E esse personagem é o Jacó. E enquanto eu falo de Jacó, eu vou falar sobre a vida de Jacó, mas eu vou convidar você a fazer uma retrospectiva sobre o seu ano de 25. Enquanto eu olho para Jacó, você vai olhar para a sua história em 2025. Tudo bem? Jacó começa a história dele de uma forma que não era... Sabe o quase? Jacó era o menino do quase. A Bíblia diz, né? Naquela época, o filho primogênito, ele ganhava o dobro da herança. Jacó já nasceu fixado em poder ganhar a herança. Jacó já nasceu fixado na vantagem, ele queria ser o primeiro. E aí ele era gêmeo. Então ele estava na primeira gestação, mas na hora de nascer, o irmão nasce na frente. Jacó, ele nasce segurando o pé do irmão, porque eu imagino Jacó já querendo sair, bebezinho. Jacó era um menino buscante. Jacó não era qualquer um, não. Jacó era buscante. Não parecia um buscante azarado, gente. A vida de Jacó começou no quase, ele quase foi o primeiro. E a palavra Jacó quer dizer aquele que segura no pé ou trapaceiro. Você imagina então, eu quero te falar que talvez o seu ano não começou bem, como Jacó. Talvez o seu ano não começou da melhor maneira. Você não ganhou na Mega Sena, foi aquele quase. Parecia que as coisas quase estavam acontecendo. Talvez você recebeu resultados não tão bons no começo do ano. O começo da vida de Jacó também não foi boa. E só que nós sabemos que o início, ele determina muitas coisas. Por isso você vai estar convidada a começar 21 dias de oração comigo. Nós vamos fazer 21 dias porque é para começar um hábito mesmo, para que você inicie o dia em oração, com munição.
Mas o começo determina muitas coisas e talvez você nem se lembra direito, mas agora você vai começar a perceber que o início do seu ano de 2025 deu toadas muito importantes para o seu ano. Além disso, Jacó, ele não era munido de algumas vantagens pessoais. O pai, ele amava Esaú. E Esaú tinha algumas performances muito melhores que Jacó. Esaú era caçador. E Jacó, gente, Jacó não. E Esaú, né, a palavra, até o pessoal da Editora Vida, a gente teve uma discussão sobre isso, né? Porque, Fernanda, isso não tá na Bíblia. Mas eu falei, mas é neurociência? Esaú, ele tinha pelo. Se ele tinha pelo, ele tinha mais testosterona, ele falava grosso. Jacó não tinha pelo, falava fino, gente. Jacó falava fino. Eu imagino Jacó por muito tempo tentando ser como o irmão dele. Jacó tentando caçar e não era bom. Jacó tentando falar grosso. Jacó tentando fazer as coisas do irmão. E nada. O pai gostava do Esaú. E sabe, talvez alguns momentos do seu ano você tentou performar. Eu queria agora que você tentasse pensar nos momentos do seu ano que você tentou fazer coisas e não conseguiu. Porque normalmente no nosso overview, a gente tem overview só das coisas boas que a gente conseguiu, mas eu quero te pedir para que você visite esses lugares aonde talvez você não performou do jeito como você gostaria. E dos momentos ainda, talvez que você buscou olhares que você não teve. Então, esse era o Jacó. O Jacó buscou o olhar de um pai incessantemente. E o olhar do pai estava para o irmão. Jacó carregava uma marca de rejeição. E quando você carrega uma marca de rejeição, você pode ir gerando algumas âncoras. Eu quero trazer algumas âncoras que impediram Jacó de poder viver uma vida plena. Jacó, a primeira âncora, grande âncora de Jacó, era ele mesmo. A primeira grande âncora de Jacó era ele mesmo, porque ele olhava para as coisas e ele tinha tanta vontade de ser mais. Ele buscava tanto a vantagem que quando ele não via isso nele, ele se destruía. Ele olhava para ele e falava, eu não tenho, eu não sei, olha o que eu fiz. Quantas vezes, talvez durante esse ano, você trouxe essas palavras de condenação para você mesmo? E quando você tá com essa âncora, olhando só para sua falta, nem o bom que você tem, você enxerga como bom. Você entra tudo num estado de cobrança, de diminuição. Jacó tinha o amor da mãe, mas ele nem podia experimentar isso. Ele ficava focado do que ele não tinha. Então, quando você tá ali olhando só para suas feridas, nem o bom que você recebe, você consegue receber e computar. Porque você tá tanto num lugar de dívida, tanto de falta, que é igual no banco, sabe? Quando entra um pouquinho de dinheiro, come. Você tá tanto naquele lugar de dívida que parece que nada funciona, nada fica. Se esvazia. Jacó ainda tinha dons. Jacó era bom de cozinha. Mas isso não vinha para ele como algo, olha o que eu tenho. Na verdade, ele usava isso para cobrar, tanto que quando o irmão chega cheio de fome e fala, me dá um prato de comida, ele fala, só se você me vender a sua primogenitura. Tudo é cobrado em Jacó. Eu não sei se você se tornou uma pessoa em 2025 que cobrou muito. Cobrou o amor dos outros, cobrou pelo que você estava fazendo, cobrou. Parece que você terminou o ano só esgotada, esvaziado. Talvez você esteja como Jacó, preso numa ferida de uma coisa que você queria. Jacó queria ser o primogênito, Jacó queria a herança. Mas no fundo o que Jacó queria era o olhar do pai. Ele não tinha.
Talvez muito das nossas buscas nesse ano tiveram mais a ver com as nossas feridas. Mas então, Jacó, ele, de repente, chega o fatídico dia aonde Isaac vai entregar a herança. Isaac, ele tá cego. E ele pede, então, né, para que Esaú faça um cozido para ele e venha para receber a herança. Mas a mãe chama Jacó e fala: chega mais, Jacó. Já fiz, tá tudo pronto. Você vai se vestir do seu irmão. Você vai colocar essa pele aí de cordeiro. E você vai lá, se apresenta pro seu pai. E a hora que ele perguntar, você fala que você é Esaú e ele vai entregar tudo para você. Aí você imagina, né, que Jacó, eu penso que nessa hora o coração de Jacó se alegrou. Jacó tinha buscado a vida inteira uma oportunidade de receber a herança, de receber a bênção do pai. E ele agora, ele ia poder. Ele ia poder. Eu penso que o coração de Jacó se alegra com a vantagem. Agora ele ia ter uma vantagem. Mas a que custo? Qual era o preço? Não ser ele. O preço, não ser ele. Quantas conquistas, talvez, você pode olhar no check? Conquistas materiais, conquistas, talvez, que você fez, mas a preço de você não ser você. A preço de você não ser você. Então, Jacó vai. Ele coloca a veste do irmão. O pai fala: se aproxima. Quem tá aí? Quem é você? Porque ele é cego. Quem é você? E eu imagino o Jacó, que falava fino, fazendo eu Esaú. E aí então o pai diz: a voz é de Jacó. Chega mais perto. E ele cheira, ele diz: a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E sabe, eu quero fazer um parênteses, porque por muito tempo essa passagem, ela me incomodou. E eu falava assim: Deus, me explica isso aqui. Como assim tá na Bíblia? A mãe foi lá, e aí o filho engana, coloca a roupa do irmão e se apresenta e ganha o que não era para ele. Não, isso aqui tá errado. Isso não é justo. E aí, sabe o que Deus me ensinou? Então, filha, não é justo. Mas Jacó é você. Porque não era para você receber a bênção. Não era para você receber a herança. Mas Jacó veste o que mesmo? Uma pele de cordeiro. Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jacó tá ali mostrando a prefiguração da história minha e sua, vestidos de Cristo. Quando você se apresenta para o pai, ele vai falar: a voz é da Fernanda, mas o cheiro é de Cristo. A voz é da Silmara, mas o cheiro é de Cristo. A voz é da Elaine, mas o cheiro é de Cristo. Nós nos vestimos com pele do cordeiro. Ele nos deu vestes novas. E agora tudo que está liberado para o Filho, para Jesus, está liberado para nós. Nós somos Jacó. E naquele momento, então, Jacó, você pode celebrar isso. Obrigada, Senhor. Obrigada porque todas as bênçãos para que eram do Filho agora são para nós. Ei, Deus não é o Deus que vai agir por causa da minha e da sua justiça, mas por aquilo que Jesus fez. Mas deixa eu continuar a história de Jacó, fazendo a retrospectiva do nosso ano. Jacó, então, agora parece que ele ganhou, só que não. Porque todas as vezes que nós andamos num lugar de vantagem, provavelmente a gente precisa fugir depois. Tem algumas coisas, talvez, que você olhe e você não pode contar, não pode celebrar.
porque não é inteiro. Naquele momento o irmão chega e fala: pai, cadê a minha parte? Ele fala: dei tudo para o seu irmão. O pai se assusta. O irmão fica irado e ele quer matar Jacó. E Jacó foge. Jacó foge. Quantas vezes talvez nesse seu ano, talvez não deu para você fugir, mas você queria. Quantas vitórias talvez você não conseguiu carregar. Quantas vitórias talvez você não conseguiu carregar. Eu só quero te perguntar, há vitórias que a sua família não celebrou com você? Porque talvez você achou tanto que era vitória, mas isso não engrandeceu quem você se tornou, a tua família. Jacó agora ele foge e algo acontece, algo incrível acontece. Esse foi o tema da escola de embaixadoras desse ano, da liderança do Mulheres de Fé. Porque quando eu cheguei na capela do lugar onde a gente faria a escola de embaixadoras para visitar, eu me ajoelhei e eu vi um reflexo de uma escada no vidro da frente da capela. E na hora o Espírito Santo me trouxe essa cena, onde Jacó dorme. E agora ele vê uma escada que liga até o céu. E anjos sobem e descem. O céu está aberto e anjos sobem e descem. Eu quero contar para você que teve alguns momentos do seu ano que o céu se abriu. Anjos subiram e desceram. E houve uma mensagem direta de Deus dizendo: ei, Jacó, eu estou com você. A Bíblia não fala, mas eu imagino que Jacó dormiu chorando esse dia. Parecia que ele tinha tanto conquistado e de repente ele estava fugindo, dormindo sozinho, em cima de uma pedra. Sabe momentos onde desse ano você tinha uma expectativa, mas não aconteceu? Parecia que ia acontecer. Parecia que aquele negócio ia sair. Parecia que você ia casar. Parecia que o seu filho ia... Parecia que ia dar certo e de repente não deu. Naquela noite que você dormiu chorando, com o coração angustiado, e o céu abriu. E o Senhor interviu com a tua mão poderosa e disse: ei, filho, eu estou com você. E eu cuidarei da sua descendência e será tão numeroso, como as areias. Parecia tanta coisa, mas nessa hora o céu abriu e o Senhor interviu. Eu quero pedir, Espírito Santo, traga a memória de cada pessoa que está aqui os momentos onde o céu abriu e o Senhor veio intervir na nossa história, em diagnósticos, em vivências. Senhor, traga à nossa memória os momentos onde o céu abriu. E Jacó disse: uau, esse é um lugar incrível. E ele disse: Senhor, se o Senhor mesmo me ajudar e eu voltar com segurança, o Senhor será o meu Deus. Senhor, traga à luz as nossas orações, as nossas promessas. Tem coisas que você nem sabe, mas você nem se lembra, mas são respostas de oração. São respostas de oração. Nos seus momentos mais difíceis, que talvez você queria pular esse ano, agora que passou, você agradece. Porque foram os momentos onde Deus moveu o sobrenatural. Eu lembro até hoje, quando faltavam 2 dias para o spa, e eles disseram que nós não poderíamos usar o espaço do hotel, nós não poderíamos levar banda, nós não poderíamos usar os espaços das oficinas, nós não poderíamos ter nenhuma decoração, nós não poderíamos nada, faltava 2 dias. Vocês já estavam a caminho. Mas se nós queremos viver o sobrenatural, teremos tempestade à altura. Eu já me lembro da gente no meio de uma rodovia, carros passando a 100 por hora do lado, a nossa van tremendo, e a gente pensando, nós podemos morrer aqui, pode vir um carro e encher a van com tudo. E nós começamos a declarar
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. 10.000 cairão à minha direita, 1.000 à minha esquerda, eu não serei atingido. E a Poena que tá aqui fala: Fernanda, você tá percebendo, tem flechas sendo atiradas à nossa volta, porque os carros passavam e faziam assim. Há um mundo espiritual que esteve à sua volta em 2025. E nessa hora nós levantamos um louvor, porque o louvor é a primeira cavalaria de guerra, e nós começamos a cantar: parece que estou secada, mas sou guardada por ti. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Quantas vezes nesse ano parecia que você estava sendo cercada, mas você estava sendo guardada? E nessa hora um carro gigante, nós ainda estávamos cantando, um carro gigante para trás. A motorista fala: esconde a Gabriela, porque é a polícia. Aí ele vai multar, mas não era um carro de polícia, era um furgão enorme. E desce um homem com um capacete escrito herói. Vocês sabem dessa história se você estava no spa. Desce um cara com um capacete escrito herói. Ele para todas as vias. O João atravessa andando. Ele ajuda a abastecer o nosso carro e dá tchau. E nós falávamos: agora a gente vai tirar foto. Ele não vai sair na foto porque Jesus veio aqui. Ele é o herói. Talvez nos momentos mais difíceis, aonde você soltou a corda, nesta hora, o herói entrou no ringue. O pai entrou no ringue. E aí, então, ele vai para casa de Labão. Talvez você não desistiu, você continuou, você se posicionou, foi a hora do fôlego. O Senhor falou: não é para desistir. Eu entro no meio da guerra só para te lembrar. Ei, Ele é o teu pai. Ele tá falando: não desiste, ainda há vitória, ainda é 2025. E aí ele foi lá e ele parece que foi. Ele trabalha há 14 anos. Você imagina, né? Ele repete tudo aquilo que ele viveu com o pai dele. Porque, deixa eu te contar, feridas não curadas se tornam sabotadores. E vão fazer você ficar voltando no mesmo lugar. No mesmo lugar. Você não consegue avançar, sabotadores. Você continua fazendo ferida no mesmo lugar, sabotadores. Se as suas metas de hoje à noite são as mesmas do que o ano passado, tem algo errado. Sabotadores. Jacó tinha sabotadores, tinha feridas não curadas, tinha culpa das vantagens que ele tinha. Por isso, agora ele repete a história. Era para ele casar com uma, chega a outra, se passa por aquela, agora ele tem que trabalhar não 7 anos, 14 anos. Quantos momentos talvez você sentiu que foram injustos nesse ano? Eu quero te pedir para que venha à tua mente aquilo que você sentir que não deu certo nesse ano. Eu tenho uma notícia para você. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu imagino o Jacó bravão, falando: cara, agora eu vou ter que trabalhar 14 anos de graça. Enquanto Labão achava que enganava Jacó, Deus prosperava Jacó. Deus aumentava os rebanhos. Enquanto nas circunstâncias parece que você está perdendo, Deus aumenta o teu rebanho. Deus está te prosperando. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus vai usar mesmo isso, que pode ser uma sacanagem do mundo, do chefe, do marido, daquela circunstância, e Ele vai fazer isso operar em seu favor. Você pode celebrar isso. Você pode celebrar isso. Nós temos um Deus que Ele pega até aquilo que era ruim. Um carro parado no meio do nada, com carros passando em volta, Ele vai falar: eu aprendi tanto isso, que tantas vezes nesse ano que eu olhei para circunstâncias difíceis e eu falava: Senhor, eu creio que agora o Senhor vai me exaltar. Eu não sei como, mas é o Senhor quem vai fazer. Outro dia me perguntaram: Fernanda, mas você não tem nem um pouquinho de dor no teu coração quando as pessoas fazem isso? Eu falo: não, sabe porque eu já aprendi que quando nós somos humilhados, Deus nos exalta. Deus nos exalta.
Então eu já me alegro, porque eu penso, o pai vai entrar no ringue, eu quero só ver o que ele vai fazer, sabe? Eu tava num evento e eu vivi um momento de humilhação ali. E eu lembro que eu, na mesma hora, eu tinha escrito, né, pro Max Lucado pra falar que eu queria entrevistá-lo. Eu tinha feito uma oração, eu disse, Senhor, eu sou uma mulher de oração, ele também é, nós estamos na mesma ligação, é só você falar com ele. E eu falei isso e comecei a me preparar já, eu fui para um evento e eu passei o final de semana inteiro já treinando como eu ia falar inglês, né, me apresentar. E nós somos mulheres de fé, ou você não espera o que você está pedindo. E naquele momento, naquele evento, eu vivi um momento de humilhação. E eu falei, yes, Senhor. Ele nem sabe, mas ele está aumentando o meu capital de graça para que o Senhor possa fazer mais. E eu falei, Senhor, eu posso te dar uma ideia de como o Senhor pode exaltar? Posso te dar uma ideia? Eu falei, Senhor, que tal o Max Lucado me responder? Podia ser isso. E eu cheguei em casa, abri meu e-mail e tava lá, Max quer muito encontrar com você. Deixa eu dizer, aquelas pessoas que parece que você tá aí ruminando coisas, elas estão depositando capital de graça para que o Senhor te pague em dobro. Ei, para de ficar ranzinza, você tem que começar a se alegrar e saber que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas chega um dia que Jacó, então agora ele vai voltar para casa. Ele vai voltar para casa, ele vai pedir perdão pro irmão. E agora eu quero pegar na tua veia, tá bom? Você tá aqui, você não saiu, essa live pra você. Tem gente que você precisa pedir perdão hoje. Porque a história não termina antes de você pedir perdão. Tem gente que você precisa pedir perdão hoje. Tem gente que você não pode finalizar o ano com pendência. Jacó vai voltar a pedir perdão pro irmão. Quem são as pessoas que talvez você precise mandar uma mensagem hoje pedindo perdão? Ela não precisa te perdoar. Você precisa pedir perdão. Sabe por que a Bíblia diz que se há alguém que tem algo contra você, a sua oferta não será aceita? Não é a dele, não. É a sua. Então você precisa pedir perdão, você precisa tirar essa bagagem de uma vez por todas das suas costas. Por isso que não dá para viver um ano novo, vai ser tudo de novo se você não eliminar o que precisa ser eliminado. Não adianta fazer comida nova em panela que tem resquício de comida velha. Você precisa lavar a panela, minha filha. Você comeria a ceia de hoje se eu falar que tem comida aqui, resto de comida do ano inteiro, de 10 anos atrás nessa panela, você comeria, vai dar dor de barriga. Precisa lavar a panela. Hoje é dia de pedir perdão, sim. É dia de zerar, para que você possa viver tudo que o céu tem. E no meio do caminho. E eu gosto tanto dessa expressão, e no meio do caminho. Porque as coisas de Deus não acontecem para quem está parado. As coisas de Deus não acontecem para quem está esperando. Porque fé não é faz aí, Deus. Fé é faz em mim, Deus. E no meio do caminho. Essa é a cena mais linda que tem. Jacó dorme. E agora? Ele luta com Deus. Ele luta com Deus. E eu imagino Jacó, Deus deixando Jacó ganhar. Jacó se achando. E naquela hora, agora eu quero dizer, o título dessa pregação é Você não pode terminar o ano sem isso. E o isso eu vou dizer agora. Deus olha para Jacó e fala, tá amanhecendo, eu preciso ir. E Jacó diz, eu não te deixarei ir sem que antes você me abençoe. Tem uma coisa que você não pode deixar o ano terminar. Sem que antes o Senhor te abençoe. Você buscou de tantos jeitos. Você buscou performar como Jacó.
Você buscou aprender a fazer coisas como Jacó. Você tentou agradar pessoas como Jacó. Você tentou de tantas maneiras alcançar coisas. Mas tem uma coisa que vai mudar toda a tua história. Não é só o ano de 2026. Vai mudar toda a tua história. Se o Senhor te abençoar. Porque quando o Senhor declara uma bênção, Ele não está falando Deus te abençoe, Ele está falando eu te abençoo. E agora as minhas bênçãos estarão sobre você. A minha mão estará sobre você. O que é meu está liberado para você. Ei, se você quer viver o sobrenatural, você precisa dizer, Senhor, eu não vou terminar esse ano sem que você me abençoe. Eu não vou terminar esse ano sem que o Senhor me abençoe. Eu preciso da tua bênção. É o Senhor que pode fazer isso. Eu não posso que esse ano termine sem que o Senhor me abençoe. E aí, nessa hora, Deus faz uma pergunta para Jacó. A mesma que o pai fez e Jacó trapaceou. Agora imagina que você fosse chamado de... Seu nome fosse folgada. Um negócio que mulher detesta, né? Talvez o que você mais detesta é gente folgada. Imagina que o seu nome fosse folgada. Você imagina, chega na escola, como é que você chama? Chega no trabalho, como é que você chama? Vamos paquerar você, como é que você chama? Fia, eu ia chamar Fô. Eu não ia chamar folgada nem a pau, eu ia falar Fô. Mas não é Fô. Como é que você chama? Fô? Para os mais íntimos, Fofô. É fofa? É, pode ser fofa. Mas folgada eu não ia chamar não, minha filha. Imagina Jacó. Jacó não queria falar o nome dele nem a pau. Trapaceiro. Mas de repente ele tá lá, ele fala, não vou deixar você ir embora sem me abençoar. E aí Deus faz uma pergunta para ele. Deus olha para ele e diz, como você se chama? Ele faz a mesma pergunta do pai. Deus não é um Deus que repete coisas, Deus é um Deus que restitui coisas. Deus é um Deus que restitui coisas. E aí ele olha para Jacó. Eu imagino que nessa hora Jacó abaixa a cabeça. Jacó fala, Jacó, o trapaceiro, Jacó. E nessa hora, a Bíblia diz que Jacó vence Deus. E ele abençoa dizendo, você venceu. Você lutou contra homens e contra Deus e você venceu. Gente, quem poderia vencer Deus? Ninguém. É tipo a Gabriela lutar com o João e ele falar, você venceu. Mas eu preciso dizer que você talvez está fazendo aí a lista de vitórias do ano. Mas a vitória para Deus não tem a ver com a sua performance. A vitória para Deus tem a ver com você poder declarar as suas fraquezas. Com você poder ser inteira. Não tem a ver com a tua força, tem a ver com as suas fraquezas. Porque é ali que Ele pode te tocar e mudar a tua história. Sabe o que vai fazer você vencer o coração de Deus? Quando você verdadeiramente se rende e se arrepende. Um coração quebrantado vence o coração de Deus. Eu vim aqui dizer que esse ano você não pode finalizar sem a sua maior vitória. Você pode vencer no seu trabalho, você pode vencer na sua casa, mas nada é maior do que vencer a Deus. Ou existe algo maior do que vencer a Deus? Para você vencer a Deus e receber nada menos do que tudo que Ele tem, e começar um ano muito maior do que a Mega Sena, porque a Mega Sena é só um pedacinho. A bênção de Deus é tudo. Você precisa declarar as suas fraquezas.
Então eu queria que você se apresentasse agora para Deus e dissesse: Senhor, tá aqui a Fernanda, aquela que amou pouco. Senhor, tá aqui, fala teu nome, diga. Aquela que mente, aquela que ainda é insegura, aquela que quer estar no controle, aquela que muitas vezes não crê, aquela que é egoísta, aquela que é cheia de orgulho, aquele que ainda quer fazer as coisas na sua própria força. Se apresenta para Deus agora, Ele está falando quem é você. E na hora que você declara a tua fraqueza, o Senhor muda o que precisa ser mudado. E aí Deus olha para Jacó. Porque Deus, Ele não faz isso para te condenar. Ele não é Ra-Satã ou acusador. Ele é o restituidor. E naquela hora Ele diz: você não é mais Jacó. Você é Israel, o escolhido. Você é Israel, o escolhido. Você achou que você era rejeitado pelo seu pai? Está aqui o pai que te escolheu. Você achou que você era o segundo, que você estava em desvantagem? Ei, eu sou o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus se apresenta colocando você na história. Ei, você tem noção? Deus agora, Ele diz: existe um plano maior para você. Ah, se Jacó soubesse desde o começo que ele seria aquele que ia ser o fundador do povo escolhido, que os filhos dele formariam as 12 tribos de Israel, que o povo de Deus e a profecia, a promessa dita para Abraão ia se cumprir através dele. Tem promessas que Deus vai cumprir através da sua vida, e você ainda tá #chateado olhando para as circunstâncias. Deus está dizendo: ei, a partir de hoje você é a nova Carol, aquela que confia inteiramente no Senhor. Você é a nova Camila, aquela que tem palavras doces. Ei, você é a nova Elaine, aquela que tem o olhar do Senhor, a segurança do colo do Pai. Ei, você é a nova Ecleia. Ele está dizendo: a partir de hoje você não é mais a teimosa, você é a doce, determinada. Você não é mais aquela que ama pouco, você é a mulher mais apaixonada. Você não é mais aquela que é ranzinza, você é aquela que é a mulher viva. Ele troca o nome de Jacó. E agora ele entrega para Jacó o plano inteiro. No último dia do ano, o Senhor, Ele quer trocar. E tudo aquilo que foi ferido em você, Ele está aqui para restituir a sua identidade e dizer: eu tenho um plano maior para você. Eu tenho um plano maior para você. E eu estou aqui para te fazer de novo. Eu tô aqui para dizer a vitória para você. Você não é mais preso em condenação. Você não é mais preso em ferida. Você não é mais preso. A vitória para você. E o meu reino vai avançar através de você. Jacó agora, ele não vive mais as vantagens que ele tentou ter por ele mesmo, pelo mundo. Agora ele tem a unção. Agora ele tem o favor do Senhor. Não queira nada mais
do que o favor do Senhor. Não queira nada mais do que o favor do Senhor. O favor do Senhor te leva a lugares que você nunca poderia ir. Eu sou prova viva disso. O favor do Senhor te coloca em circunstâncias que você nunca imaginou viver. O favor do Senhor te leva a lugares. O favor do Senhor. O favor do Senhor compra o que o mundo não paga. O favor do Senhor. Se tem algo que você pode desejar para 2026 é o favor do Senhor. Assuma. Mas olha como é diferente no reino. No mundo você precisa declarar o que você fez de bom. O que você tem de melhor. Para Deus você precisa declarar as suas fraquezas. O seu pecado. Para Deus é sua vitória, a tua verdade, na tua inteireza para pedir para que Deus te transforme. Ei, você é vencedora. Eu vim aqui no dia 31 de 2025 para falar, você venceu ninguém menos do que Deus. Uau! Não há vitória maior. Não há vitória maior. Não há vitória maior. Que o teu coração verdadeiro, contrito, que conhece as suas fraquezas, possa ser derramado aos pés do Senhor hoje. E restituído para o plano original. E a Bíblia diz então que Jacó seguiu e foi servir ao irmão. Porque depois que você é comissionado no reino, depois que você entende o que Deus já te deu, a sua única resposta é servir. Que 2026 seja um ano de servir. E talvez você falou, não, eu queria que fosse o ano do descanso. Deixa eu dizer, servir é coroa. É transbordo. Só serve aquele que carrega. Maria recebeu a notícia e foi servir. Jacó venceu Deus e foi servir. Ei, o único momento, no último minuto do segundo tempo que Sansão entendeu quem ele era, ele foi servir. O que Jesus fez? Servir. Que nós possamos carregar a coroa daqueles que receberam tanto, que transbordam, servindo a cada um dos nossos irmãos. Depois de tudo que José viveu e os irmãos fizeram para ele, tentando matar, vendendo ele como escravo, o que José fez aos irmãos? Serviu. Essa é a nossa única resposta para quem entendeu que faz parte do reino, que as circunstâncias daqui são tão pequenas perto do plano. Deus tinha um plano, e o plano era para você, para te forjar, e não só para você, através de você, te colocar dentro da expansão do reino. Quem tá dentro do plano? Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Amém? Você pode escrever aí, posicionada, conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Conta comigo, Senhor. Lembre, hoje é dia de vitória. É dia de vitória. E você não vai terminar o ano sem Deus te abençoar. Mas para isso, seja verdadeira. Peça perdão. Entregue todo o teu coração ao Senhor. Todo o teu coração. E Ele vai te dar um 2026 que você nunca viveu. Porque não vai ser só pra você. Vai ser pro reino. Uau! Olha quantos soldados de batalha até o último minuto da guerra. Quem vai correr comigo pra vitória? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Hoje é dia de vitória. Hoje é dia de você declarar vitória. Hoje é dia de vocês falar, Senhor, nós vencemos.
Jesus Cristo venceu em mim o mundo e hoje eu venço Deus. Só um Deus podia inventar um negócio desse. Se nós tivéssemos inventado, seria uma blasfêmia, mas como foi Deus que inventou essa história? Deus que disse, ei, você me venceu, Jacó. Só um Deus com o coração de Deus poderia dizer isso. Ah, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por cada pessoa aqui nessa live. Glória a Deus porque o Senhor nos atraiu. Nós te amamos, nós estamos aqui, nós te agradecemos. Obrigada, Senhor. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Ah, Senhor, hoje a festa é sua, Senhor, hoje a festa é de todas essas mulheres e homens de fé correndo pro abraço da vitória. O Senhor é maravilhoso, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Glória a Deus, hoje é dia de vitória. E eu quero te lembrar, se você ainda não fez a inscrição do Planner Mulheres de Fé, vocês viram aqui, gente. Nós começamos o ano preparado para tudo, com a palavra certeira. Nós cumprimos, né? Eu fiz uma reunião com você, que é mulher de fé, mostrando como Deus cumpriu. Dentro do Mulheres de Fé, cada pedacinho da palavra que ele liberou para nós não é um evento, é o nosso encontro profético. Ontem eu já estava aqui preparando o planner que tá sendo imprimido já, né? Tá sendo feito e eu estava aqui traçando cada atividade. Vai ser incrível, incrível. 7 de fevereiro na Unesp de Botucatu. E a novidade desse ano é que é o ano inteiro. É o ano inteiro, não, é o dia inteiro, olha eu. É o ano inteiro de cumprimento de palavra, mas é o dia inteiro de workshop. Sempre era só meio-dia, esse ano vai ser o dia todo, tá bom? E é o único evento que é aberto para homens. Então corre lá fazer a sua inscrição, porque ele tem vagas limitadas, tá bom? O espaço ali nosso cabe 400 pessoas, né? Se a gente já tinha 450 no spa e cada mulher for levar o marido, né? Então não dá para todo mundo participar. Então corre fazer a sua inscrição, tá bom? Eu vou colocar aqui no story daqui e do meu, para que você possa fazer a sua inscrição no Planner Mulheres de Fé e você ganha um planner físico. Quem nunca foi, além de você participar do workshop, você ganha um planner físico. Se você for fazer a sua inscrição e do seu marido, você faça separado pra gente, porque precisa ter o nome dele. Não compre 2 no seu nome, porque daí ele não vai ter a agenda masculina, tá bom? Então nós temos agenda feminina e agenda masculina, tá? Então lembrem, e a partir de amanhã nós começamos 21 dias de oração para que você comece o ano munida daquilo que Deus tem pra você. Amanhã, 6:30 da manhã. Fernanda, 6:30? 6:30. Eu quero dizer, quem vai começar esse ano posicionada, você acabou de falar, conta comigo. São 21 dias de oração, onde você vai exercitar para que já se torne um hábito, você acordar antes, entregar tudo pro Senhor e entender o que o Senhor vai fazer. Nós vamos dar o start, sabe qual que é a lei da semeadura? Você semeia para colher. Você vai semear. O que você quer colher sem semear? A beleza de você semear em Deus é que você colhe 100 por 1. Você não vai colher 1 por 1. Ele multiplica o que você semeou. Então, amanhã, 6:30 da manhã, eu também vou varar a noite hoje, minha mulherada. Mas eu vou estar aqui posicionada. 21 dias de oração que nós vamos semear nesse ano. Semear. Esse vai ser o ano da multiplicação, da frutificação. Então, precisamos semear. 6:30 da manhã. Ontem me falaram que eu sou doida de fazer isso, né? O único tempo que você pode descansar, Fernanda. Mas nós vamos descansar em Deus, semeando. Vai ser incrível, tá bom? E eu conto com você amanhã, 6:30 da manhã, 21 dias aqui. Combinado? Até amanhã! Feliz Ano Novo!